Para a Organização Mundial da Saúde, o suicídio surge em função de fatores históricos e sociais. Desses fatores históricos e sociais, existem outros fatores que são determinantes para uma pessoa pensar em cometer suicídio ou cometer o suicídio. Os pensamentos suicidas, geralmente, eles estão associados a outros fatores que, por exemplo, são os fatores socioambientais, os fatores políticos, os fatores sociais e os fatores subjetivos de uma sociedade. O Émile Durkheim já nos falou muito sobre isso em seu livro O Suicídio, que existem muitos fatores que antecedem ao pensamento de uma pessoa em querer tirar a própria vida. Dentro desses fatores, sejam eles sociais, socioambientais, subjetivos e políticos, há também sentimentos que são provenientes desses fatores. Um dos sentimentos que é proveniente desses fatores é o sentimento de não lugar. O sentimento de não lugar pode ocorrer, por exemplo, quando uma determinada pessoa não se sente pertencente àquele determinado lugar, por alguns motivos. Um dos motivos é a não identificação, porque o lugar marca a identidade das pessoas e o lugar em si constrói a sua própria identidade. Os lugares têm identidade. E lugares aqui significa, de fato, lugares físicos e lugares fixos. A pessoa não se sentir pertencente a esse lugar tem uma tendência de não pertencimento ou uma tendência de não lugar. Outro fator determinante para o sentimento de não lugar é quando a pessoa de fato se sente, para além de não se sentir pertencente ao lugar, mas é quando o lugar não é feito para ela. Então temos aqui dois fatores. É quando a pessoa não se sente pertencente a um determinado lugar e quando o lugar não é feito para ela. Quando o lugar não é feito para ela, geralmente esse lugar tende a expulsar a pessoa dali, porque ele não é feito para ela. Quando a pessoa não se sente pertencente ao lugar, a tendência é a pessoa querer escapar daí. Mas como a própria Organização Mundial da Saúde nos diz, quando eu entendo esses dois fatores de que o suicídio tem a ver com relações sociais, relações políticas, relações socioambientais, e tem outros fatores determinantes para o pensamento suicida, como o sentimento de não lugar, eu consigo entender que, às vezes, por exemplo, não sou eu que sou a pessoa errada que tem o pensamento errado. Por vezes, de fato, é o lugar que é o lugar errado onde eu estou. Ou por vezes, de fato, eu sou a pessoa certa em um lugar errado. Então, às vezes é o lugar que é errado e às vezes eu sou a pessoa certa em um lugar errado. Quando eu compreendo essas duas estruturas, ou essas várias estruturas representativas, eu consigo entender de fato que muitos dos pensamentos suicidas, eles não têm muito a ver com a minha subjetividade, ele não tem muito a ver com a subjetividade da pessoa. O sentimento de não lugar, ele é extremamente importante para que nós possamos entender que nem sempre o meu pensamento suicida ou o pensamento em tirar a minha própria vida ou o ato suicida, ele necessariamente é algo que é intrínseco a mim. Por vezes é o não lugar, esse lugar do qual eu não quero pertencer, ou esse lugar do qual não pertence a mim, ou esse lugar do qual eu tenho que ser expulso o tempo inteiro. A título de exemplo, nós podemos citar o suicídio entre os indígenas, causado em alguns casos pelo não lugar, porque são tirados do lugar onde marca as suas identidades. Tudo isso para enfatizar que o lugar constrói identidades. Uma vez que eu sou expulso desse lugar, a tendência é eu pensar em tirar a minha própria vida, porque o meu corpo, o meu modo de ser, a minha existência pertence àquele lugar. E quando eu sou obrigado a sair desse lugar, a ser expulso desse lugar, eu estou sendo quase que obrigado a ser expulso de mim mesmo. E o melhor caminho para fazer o caminho oposto é entender que o ponto central do meu lugar é o meu corpo. Entendendo que o meu corpo é o ponto central do meu lugar, eu tenho que entender que eu preciso lutar para colocar este meu corpo no lugar onde ele se sente
pertencente.